Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Comer Normalmente. Eu sou a Vanessa Meneghini, sou nutricionista e nesse canal eu te ajudo a desenvolver um comer normalmente, sem restrições, sem excessos e sem culpa. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto fantástico e para começar eu quero te perguntar: quando o teu corpo está precisando de energia e de nutrientes, que sinal o teu corpo te manda? Você sabe perceber quando o teu corpo precisa de energia? Você sabe que sinais são esses? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar muito sobre estes sinais, sobre fome e saciedade. Vamos nessa? O nosso corpo, ele está sempre conversando conosco através de sinais. Então, quando ele precisa de alguma coisa, o nosso cérebro, essa máquina fantástica, ela orquestra mecanismos que fazem nos dar sinais que a gente sai em busca de suprir essa necessidade do corpo. Então, por exemplo, quando eu preciso hidratar o meu corpo, quando o meu corpo precisa de mais água, que sinal que ele manda pra gente? Normalmente a gente sente sede, a boca fica seca, a urina fica um pouquinho mais escura, não é verdade? Esses são sinais clássicos de que eu preciso de água. Em casos mais extremos, a pele começa a ficar ressecada, eu tenho dificuldade de ir ao banheiro regularmente. Então são alguns sinais de que o meu corpo está mandando, o meu cérebro está me pedindo água, está pedindo a hidratação. Quando o meu corpo está precisando de energia e de nutrientes, o nosso cérebro também orquestra todo o nosso organismo para que a gente sinta sinais. E quais são eles? Sinal de fome e sinal de saciedade. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esses sinais e por que é importante a gente entender, a gente senti-los, né? Para a gente conseguir o que? Regular o nosso consumo alimentar, equilibrar o nosso consumo alimentar, ou seja, eu fornecer energia e nutrientes para o meu corpo no momento que ele precisa. Vamos descobrir então o que é fome e o que é saciedade? A fome, gente, a fome fisiológica, são sinais que o meu corpo me manda quando ele precisa de energia. Quando a minha energia já está baixa, eu preciso dessa reposição dos nutrientes, né? Então, quando eu tô com baixa energia, o meu corpo orquestra todos os hormônios ligados, hormônios e neurotransmissores ligados a liberar esse sinal de fome para mim. Vários mecanismos estão acionados aí, né? Então o meu estômago começa a liberar grelina, que é o hormônio da fome. Lá no meu intestino eu também começo a ter produção de hormônio para que ele vá ali pelo sistema vago e acione o meu cérebro de que eu preciso de energia, eu preciso de nutrientes. Então é um mecanismo fantástico. E quais são os sinais que o meu corpo me manda quando eu estou com fome? Tá? Os sinais clássicos quando a gente está com fome e essa fome fisiológica, fome do corpo pedindo energia. Normalmente a gente sente uma ardência no estômago, né? O estômago, uma certa ardência, um certo vazio no estômago, né? Parece que eu tenho um buraco no estômago. Pode muitas vezes sentir essa fraqueza, uma certa irritabilidade. A gente tem um desejo, não é um desejo específico por um alimento, então a gente sai em busca de qualquer alimento para matar essa fome fisiológica. Cada pessoa sente, né, a fome de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, eu sinto uma certa ardência no estômago, esse vazio eu também sinto de vez em quando, uma baixa da energia, né? Então são sinais de que eu preciso de energia, que o meu corpo precisa de energia, precisa ingerir os alimentos para que eles sejam então transformados em energia para o meu corpo. Essa fome fisiológica, gente, precisa ser atendida.
Então, no momento em que eu sinto esse vazio no meu estômago, em que eu sinto, né, essa leve ardência, uma certa irritabilidade, é interessante a gente sair em busca de comida, né? Sair em busca para repor essa energia. Por quê? A gente tem a tendência de, se essa fome não for atendida no momento que ela começa a ser sentida, com o passar do tempo, ela aumenta muito. E se eu não atender ela agora, quando ela tá pequena, quando ela até, né, como no momento em que uma fruta já me satisfaz essa fome, e eu deixo para comer, por exemplo, somente no almoço ou no jantar, a minha tendência com o passar do tempo é que quando eu for comer, eu esteja faminto, eu esteja com muita fome. E aí a nossa tendência, a consequência disso é a gente comer em excesso, é a gente exagerar, porque essa sensação de faminto, de muita fome, faz com que normalmente a gente coma a mais. Se a gente atender a fome ali no início, onde ela aparece, é mais propenso, né, que a gente não exagere numa próxima vez que a gente tiver a oportunidade ou numa próxima refeição. Então, muitas vezes que a gente orienta enquanto nutricionistas, além de seguir essa fome, é realmente fazer lanches intermediários, né? Lanche da manhã, lanche da tarde. Para quê? Para que a gente não chegue numa refeição maior, como por exemplo o almoço, que a gente não chegue muito faminto e que a gente tenha a tendência de comer em excesso, de comer mais rápido, de não prestar atenção às nossas escolhas alimentares. Então, eu ter consciência da minha fome fisiológica é muito importante nesse processo de regular o nosso consumo alimentar. E por que, gente, eu falo fome fisiológica? Porque a gente tem muitas fomes. A gente tem em torno de 9 tipos de fome. 9 tipos de fome ou 9 questões, 9 tipos de influência que nos levam a comer. E eu vou falar uma delas aqui. Mais para frente vai ter vídeo sobre esses 9 tipos de fome. Mas, por exemplo, a gente é muito influenciável no momento de comer. O fato de eu ter um alimento próximo a mim, disponível ao meu olhar, isso pode me despertar o desejo em comer e isso influenciar a minha decisão de comer aquele alimento. Então, por exemplo, se eu olho um bolo de chocolate, eu não estou com fome fisiológica, eu não tenho esse vazio no estômago, né? Eu não tenho uma certa fraqueza, não é fome fisiológica. Mas o fato de eu olhar para aquele bolo apetitoso me desperta a fome dos olhos. Então, eu olhar para aquele bolo gostoso, com cobertura de chocolate, com granulado, enfim, essa fome dos olhos me desperta a vontade de comer. E isso pode influenciar na minha decisão e eu acabar comendo o bolo de chocolate sem de fato eu estar com fome fisiológica, ou seja, sem de fato o meu corpo estar precisando da energia e do nutriente daquele bolo. Além da fome dos olhos, a gente tem também a fome do nariz, ou seja, aquele cheirinho de pizza, aquele cheirinho de bolo assando quando a gente chega em casa ou quando a gente vai na casa de alguém, de algum familiar, na casa da avó, aquele cheiro de bolo, o cheiro da comida nos desperta também a vontade de comer e a gente pode sim ser influenciado pelo cheiro da comida. É muito legal, porque tu vê que a gente tá o quê? A gente tá estimulando os nossos sentidos, né? Eles influenciam nossa vontade de comer e faz com que a gente decida, então, comer algum alimento ou não. Além da fome dos olhos, além da fome do nariz, a gente tem também a fome do ouvido. Como é bacana a gente escutar uma pipoca estourando, não é verdade? Não desperta aquele desejo de comer?
Ou então alguém está comendo algo super crocante do nosso lado e vai aquele barulhinho daquela crocância ao mastigar. E esse é um estímulo que também pode nos levar a comer. Entre outras fomes, como a fome emocional, a fome do coração, né? A fome emocional, o comer emocional, está intimamente ligado a gente ir buscar a comida para confortar uma emoção. Então, por exemplo, hoje eu tô cansada, hoje eu tô estressada, hoje o dia não foi tão legal. Ah, eu mereço aquele bolo de chocolate. Esse é um comer emocional. Até certo ponto, esse comer emocional, ele é saudável, ele é natural. Por quê? O alimento também tem essa função de nos dar afeto, de nos dar uma recompensa diante de alguma coisa. Mas esse comer emocional, ele passa a ser disfuncional, como a gente chama, como quando em toda e qualquer emoção despertada, normalmente uma emoção negativa, eu vou em busca da comida para confortar essa emoção. A gente acaba criando um hábito. Se eu tô triste, eu vou comer. Se eu tô alegre, eu vou comer. Se eu tô frustrada, eu vou comer. Se eu tô entediada, eu vou comer. Aí a gente já parte para um comer emocional disfuncional. Todos esses, e tem outras fomes também que estimulam aí a nossa decisão em comer ou não. Mas essas fomes, elas estão completamente separadas da minha fome fisiológica, minha fome de estômago, que é o quê? É o meu corpo pedindo energia. Então a gente precisa estar muito consciente diante de todas essas fomes que nos apresentam. E quando eu sinto fome fisiológica, que é o meu corpo pedindo para mim comer, é o meu corpo pedindo energia, essa fome, gente, deve ser atendida. E se você tem a oportunidade de comer uma fruta, de comer uma castanha, de comer algo, vá lá e coma realmente, sacie essa fome, para você não chegar numa refeição maior, faminto e ter a tendência de comer em excesso, de exagerar e muitas vezes de não prestar atenção aí ao que você está consumindo, não prestar atenção às suas escolhas alimentares. Já essas outras fomes, né, fome do olho, fome do nariz, né, a presença do alimento ali que te desperta essa fome, ela pode sempre ser negociada. Então, por exemplo, o colega de trabalho trouxe um bolo para comer. Perceba no momento que ela trouxe ou no momento que vocês vão comer se de fato você está com fome, fome fisiológica. Se de fato você tem a intenção, o interesse em comer aquele alimento. E é bacana a gente sempre se questionar, poxa, eu tô com fome? Tô com fome mesmo? Eu quero comer esse bolo agora? Será que eu não posso comer amanhã? Ou posso comer mais tarde, quando o meu corpo pedir essa energia? Então, diante dos alimentos, a gente sempre tem que parar uns minutinhos, uns segundinhos antes de se questionar. Eu estou com fome? Realmente? Fome fisiológica? O meu corpo está pedindo energia neste momento? Né? O que eu vou sentir depois de comer esse bolo, esse alimento, enfim. Fazer esse ritual de se questionar sempre diante do alimento é extremamente importante para a gente regular o nosso consumo alimentar e equilibrar o nosso consumo alimentar. Por quê? Porque quando a gente atende a nossa fome fisiológica de verdade, eu estou consumindo energia e nutrientes no momento em que o meu corpo de fato precisa, de fato está pedindo por essa energia. E quando a gente é altamente influenciado por outras fomes, né, pela fome do olho, a fome do nariz, enfim, né, pela disponibilidade do alimento ali, eu vou lá e eu como sem prestar atenção no meu sinal interno de fome, de necessidade de energia, a gente está fornecendo então calorias e energia no momento em que o meu corpo não precisa. E o que acontece?
O nosso cérebro, ele é extremamente inteligente e esse excesso de energia que a gente consome, ele não é descartado. O nosso corpo, ele guarda toda a energia para uma necessidade futura. E como que essa energia ela é estocada, né? Ela é transformada em gordura e depositada ao longo do nosso corpo, na barriga, enfim, aí vai o formato de cada corpo, de cada pessoa, de cada mulher. Então, é muito importante e é um passo essencial, independente do teu objetivo, se é emagrecimento, se é a mudança, a melhora da tua rotina alimentar, é extremamente importante desenvolver essa habilidade, né, de se conectar com o seu corpo, de se conectar com a necessidade do teu corpo. E a gente entender, né, você entender o sinal de fome, né, você entender quando essa fome fisiológica é despertada e atender essa fome é um caminho fundamental, é um caminho importantíssimo, essencial para você conseguir atingir os resultados que você deseja e regular o seu consumo alimentar. Então, esse é o sinal de fome que ele nos diz, que nos mostra, que nos guia o quando eu vou comer. Né? Porque se eu não sinto essa fome fisiológica, se eu não tenho essa conexão com o meu corpo, todo e qualquer momento eu posso comer. A todo e qualquer estímulo eu vou comer. E isso eu vou estar fornecendo para o meu corpo energia que ele não precisa. Então é muito, muito, muito importante e eu te coloco esse exercício, né? Comece a prestar atenção na sua fome fisiológica e coma quando você sentir fome fisiológica. É um passo, é uma mudança de rotina que para algumas pessoas pode ser difícil, porque muitas pessoas, especialmente aquelas que fazem dietas restritivas, que vêm ao longo de história, né, que mostra uma história de dietas restritivas, uma vida de dietas, elas perdem, gente, elas perdem os sinais de fome e também o sinal de saciedade. Por quê? Toda dieta restritiva, ela desregula o nosso metabolismo. E com esse metabolismo desregulado, esses sinais de fome, de saciedade, eles são enfraquecidos. E a gente acaba não sentindo mais, as pessoas acabam não sentindo mais esse sinal tão importante de fome e também de saciedade, certo? Então fica aí um desafio gigante para você começar a construir, se reconectar com seu sinal de fome e saciedade. E se você de fato sente fome, que ela seja, que a sua fome fisiológica seja um guia para você descobrir o quando você vai comer de fato. Certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre a saciedade. A saciedade, a saciação, né? É um sinal que o nosso cérebro nos manda também para nos orientar, para nos mostrar que a nossa necessidade de energia e de nutrientes já foi suprida. Então o nosso cérebro ele precisa de um tempo aí, né? Para que o nosso cérebro entenda que eu já estou comendo, que eu já estou fornecendo energia para o meu corpo e para que ele nos mostre, nos dê sinais de que eu posso parar de comer. Os sinais de saciedade, eles são um pouquinho mais difíceis da gente perceber e talvez ele vai exigir um pouquinho mais dessa nossa conexão com o nosso corpo, vai exigir um pouquinho mais de atenção ali no momento de eu estar fazendo a refeição, mas ele é possível de se sentir e possível de a gente se conectar com esse sinal, tá? Alguns sinais clássicos da saciedade, da nossa saciação, é o seguinte:
Quando a gente inicia uma refeição, o alimento, ele tem todo aquele prazer, né? A gente sente prazer em comer a pizza, o bolo de chocolate, a refeição, enfim. Mas, com o passar do tempo, a gente percebe que o alimento, ele não nos fornece aquele mesmo prazer do início da refeição. Da metade para o final da refeição, a gente já começa a comer assim, sem aquele prazer, sem aquele desejo. Então, esse é um sinal clássico de que você já pode estar satisfeita. O seu corpo já recebeu a energia que ele precisa e pode ser um sinal de que você pode parar de comer. Outro sinal extremamente interessante, muito comum, é a gente começar a dar garfadas mais espaçadas, a gente descansar os talheres no prato, a gente ter a necessidade de tomar algum líquido, água, suco, enfim. Esse também são sinais de que você pode estar já saciada, já pode estar satisfeita com a quantidade de comida que você ingeriu. Outros sinais mais difíceis, mas tem também, o fato é o nosso comportamento. Então, às vezes a gente se encosta na cadeira, a gente se espreguiça, né? Esses também são sinais sutis de que você já está satisfeito, de que a gente já consumiu a energia que o meu corpo, a quantidade de calorias, de energia e de nutrientes que o corpo precisa. Então é importante a gente estar atento a esses pequenos e leves sinais, sutis sinais de saciedade. E é aí que entra, é através da gente identificar o nosso sinal de saciedade que eu consigo então regular e aprender a quantidade de alimento que eu consumo em cada refeição. É seguindo, né? A gente se conectar com esses sinais de saciedade, eu vou aprender então a regular o quanto eu vou comer. Então é muito interessante, é extremamente importante a gente desenvolver essa habilidade também de prestar atenção em que ponto da minha refeição eu já conquistei a saciedade, eu já estou satisfeita. A nossa tendência em comer sem prestar atenção à nossa saciedade é a gente exagerar no consumo. É a gente parar de comer quando de fato você já está com a barriga cheia, quando de fato você já está estufado. E aí depois que você sente o sinal que realmente tu está completamente cheia, que você comeu demais, é que, poxa, eu paro de comer e aí eu fico com aquela, eu acho que eu comi demais. Né? Então aprender a atender os sinais de saciedade é extremamente importante para a gente consumir a quantidade ideal, a quantidade certa no momento que eu for comer ou em cada refeição. E isso, claro, você já deve estar com certeza pensando, bom, quando eu atendo a minha fome fisiológica, eu vou comer no momento que o meu corpo precisar de energia. E se eu atendo o meu sinal de saciedade, eu vou parar de comer no momento em que meu corpo já está satisfeito, em que o meu corpo já recebeu a energia que ele precisa. Então é isso que faz com que nós regulamos o nosso consumo alimentar e que a gente coma no momento em que meu corpo precisa dessa energia e que a gente pare de comer no momento em que o meu corpo já está saciado, já está abastecido de energia e de nutrientes que ele precisa. Então a gente vê como os sinais internos de fome e saciedade são fundamentais para a gente desenvolver esse comer normalmente. E é esse o meu objetivo com o vídeo de hoje, fazer você entender esses sinais e o mais importante, né? Te instigar a que você aprenda a sentir esses sinais e que você atenda ao sinal de fome e saciedade.
Com o tempo, a gente vai perceber também o tempo entre uma refeição e outra. Por exemplo, eu tomo café 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, dependendo. Quando é 9h30, 10 horas, eu já tenho sinal de fome. Então eu sei que o meu café da manhã, ele me dá uma saciedade ali de 2, de 3 horas, dependendo também da qualidade da minha refeição. E se eu lancho às 10, eu sei que quando for meio-dia, meio-dia e meia, eu já vou estar com fome. É interessante a gente aprender, né, a esse tempo entre uma refeição e outra. Qual é o tempo que se passou entre o almoço e o lanche da tarde? Isso é muito interessante, a gente regular o nosso consumo alimentar ao longo do dia diante desses sinais de fome e saciedade. É interessante também a gente avaliar o nível da nossa fome. Por quê? Quando nós estamos desconectados com o sinal de fome, nós criamos o hábito, e você pode perceber se você vivencia isso, nós criamos o hábito de comer sempre a mesma quantidade de comida, independente do nosso nível de fome. Se eu estou muito faminto, se eu estou com pouca fome, eu vou comer a mesma quantidade. E quando eu me conecto com a minha fome, eu consigo perceber, hoje eu tô faminto, hoje eu tô com bastante fome. Isso vai te levar a você consumir uma quantidade de alimento. Hoje eu não tô com muita fome, né? Fiz um lanche assim um pouquinho mais calórico, então no almoço eu não tô com muita fome. Isso também, essa consciência também vai te levar a comer, a escolher, né, a quantidade de alimentos com relação a esse nível de fome. Então, gente, é um passo assim essencial a gente aprender a atender a nossa fome e a nossa saciedade, para que a gente comece a regular o nosso consumo alimentar diante das necessidades do nosso corpo. A gente aprender a atender a necessidade do meu corpo diante dos sinais que ele está nos mandando, certo? Então, eu estimulo vocês, eu cutuco vocês para vocês começarem, a partir de hoje, começar a prestar atenção aos seus sinais de fome e saciedade e deixar que esses sinais conduzam o seu comer. O que nós vamos ganhar com isso, além desse equilíbrio do consumo alimentar? A gente vai ganhar consciência e autonomia alimentar. Porque no momento em que eu trago essa consciência para o meu comer, tanto da forma de quando eu vou comer e o quanto eu vou comer, eu também presto atenção ao que eu vou comer. Quando a gente está mais consciente no momento de fazer as escolhas, no momento em decidir se eu vou comer ou não, eu trago essa consciência também para o que eu vou comer. E a gente tem a tendência de fazer escolhas alimentares melhores, mais saudáveis, mais nutritivas, tanto com relação à qualidade, mas também com relação à quantidade do que a gente vai comer. E isso tudo regula o nosso comer, isso tudo faz com que a gente desenvolva um comer normalmente, sem restrições, sem excessos e sem culpa. Certo? Então, esse é o tema, é o vídeo de hoje do nosso canal e eu espero que ele te motive, que ele te incentive a ir atender, a você desenvolver essa habilidade e atender aos seus sinais de fome, saciedade e que você regule o seu comer e que você ganhe mais consciência e autonomia alimentar. Certo? Vamos comer normalmente? Vamos lá? Um beijo!